Diretamente aqui da Tony Derme, nós resolvemos criar um vídeo para vocês sobre celulite, né? Sendo que é um dos tratamentos mais procurados dentro das clínicas. E eu tô aqui com a professora Silene. Tudo bom, Silene? Tudo bom, Cris? Tudo bem, pessoal? E a gente vai estar explicando então um pouco desses tratamentos, mas tudo começa com um bom diagnóstico. A avaliação ela é primordial e é a principal etapa no momento de tratar uma celulite, que é uma das principais queixas nos consultórios hoje em dia. Então, o profissional fazendo uma avaliação adequada, um exame físico bem preciso, ele com certeza vai saber tratar e montar o melhor plano de tratamento para essa celulite, para esse paciente. Isso tu está dizendo, Silene, porque os diferentes graus de celulite não podem ser tratados da mesma maneira. Nós temos 4 graus de celulite. Se nós temos uma celulite grau 1 ou grau 2, por exemplo, que são casos mais leves, aquela celulite que visualmente não aparece, só aparece quando o nosso paciente contrai o bumbum ou a gente vai lá no abdômen e pressiona, faz o pinçamento do tecido, aí a deformidade aparece. Esse tipo de celulite, não necessariamente eu vou precisar colocar efeito térmico, calor no tecido. É contraindicado uma potência muito alta se tu não queres ter efeito térmico, é isso? Exato, quando a gente vai trabalhar com ultrassom, por exemplo, associado ao tratamento da celulite, o recurso do ultrassom, eu não preciso usar o efeito térmico do ultrassom, eu vou precisar do efeito mecânico, que é o ultrassom no modo pulsado, para tratar esse grau 1 e grau 2 de celulite. Então, celulite grau 1 e 2, a gente necessariamente precisa de um ultrassom com efeito mecânico, ultrassom pulsado. Sim. Se eu usar o contínuo, querem saber o que acontece? A gente tem uma foto de antes e depois, para vocês verem um resultado de um ultrassom contínuo numa celulite grau 2, não é isso? Exatamente, que houve uma piora significativa. Isso é muito importante que a gente está dizendo aqui, porque pode trazer um resultado realmente pior, né? E depois como trata, Silene? Por exemplo, usou o ultrassom errado numa celulite grau 1 e 2, deu efeito térmico, né? Aumentou a celulite. O que eu faço agora? Entro com a vacoterapia? O que você indica assim, que a gente pode... E nós, para isso, nós temos vários recursos, né? Além do ultrassom, obviamente, temos vários recursos. Um deles é a radiofrequência, com temperaturas até 39 graus, para que ocorra só um aumento do metabolismo no local e depois a gente pode entrar imediatamente após a aplicação da radiofrequência com a vacoterapia, para melhorar, como eu já fiz um aquecimento importante, né, com a rádio, para aumentar esse metabolismo, eu posso associar a vácuo para melhorar a manobrabilidade do tecido e também a microcirculação no local e a oxigenação desse tecido, que isso é muito importante na celulite. E aí eu acabo trabalhando também a melhoria da pele, né? Com certeza, porque muitas vezes a celulite, independente do grau, ela tem diversas formas clínicas, né? Ela pode ser flácida, ela pode ser edematosa, ela pode ser nodulosa. Então, nós também temos que entender um pouco de como ela se apresenta, dessa forma clínica que ela se apresenta, para poder usar o recurso mais adequado. E essa edematosa, então, como é que eu consigo retirar esse excesso de líquidos? Ou tem algum procedimento, eu tenho que alterar também o protocolo? É imprescindível. Na edematosa, sempre que nós tivermos uma celulite edematosa, é imprescindível associar o estímulo linfático depois do tratamento. Se o tratamento for o ultrassom, por exemplo, como nós falamos, é imprescindível associar o estímulo linfático. Ou a drenagem linfática manual também, para quem é adepto e gosta. Pós-ultrassom? Pós-ultrassom. Para reduzir esse edema e melhorar, né, essa congestão linfática, devido à compressão, né, por conta da compressão dos vasos linfáticos. E eu posso associar, então, numa celulite grau 1 e 2, o ultrassom com a radiofrequência, que são 2 equipamentos que têm efeito térmico. Então, eu uso o ultrassom pulsado para minimizar isso. E a rádio, eu tenho que baixar a temperatura, eu posso usar no mesmo dia? O ideal, por serem recursos térmicos, por mais que o ultrassom esteja no modo pulsado, ele também vai ter um mínimo de efeito térmico, mas vai ter um pouco de efeito térmico. Então, para a gente não correr o risco de hiperestimular e ter o risco de piorar, aumentar essa inflamação, essa celulite, o ideal é fazer em dias alternados. Um dia da semana ultrassom e no outro dia da semana a radiofrequência. E isso semanalmente. Então, um protocolo de 2 vezes por semana? Ou 2 vezes na semana é o mais interessante para tratar essa celulite grau 1 e grau 2. E assim, depois de quantas sessões a gente consegue perceber já uma melhora? Né? Numa celulite grau 1 e 2? Isso, na prática clínica a gente consegue observar uma melhora, em média, com 5 a 6 sessões já se observa uma melhora. Porque normalmente essas
pacientes, esses pacientes que possuem esse grau de celulite, normalmente eles têm uma vida mais saudável, digamos assim. São pacientes que muitas vezes associam atividade física, têm uma alimentação balanceada. Então, isso é mais fácil de controlar e o número de sessões a resposta acaba sendo mais rápida nesses casos. Silene, a gente sabe que tem fatores externos que podem piorar a celulite. Né? Qual dicas que nós podemos estar colocando para os profissionais orientarem os seus pacientes, né, para que tenham uma alimentação, uma qualidade de vida melhor, para que a gente tenha um resultado, né, mais eficiente no tratamento da celulite? Sim, nós sabemos que a celulite ela é multifatorial e tem vários fatores que causam e que pioram essa celulite. Muitos desses fatores fogem do nosso controle na prática clínica, durante enfim, o tratamento do paciente. Sim. Então, por exemplo, alguns fatores como a questão da predisposição genética, isso foge um pouco do nosso alcance, mas fatores como tabagismo, sedentarismo, anticoncepcional, má alimentação, tudo isso a gente pode tentar mudar os hábitos desse paciente, para que ela possa melhorar e otimizar a resposta ao tratamento, né, da celulite. Neste caso, onde eu tenho uma paciente que é secretária, passa 8 horas por dia sentada. Sim. E ela tem uma celulite grau 3 ou grau 4, ela é sedentária, ela passa muito tempo sentada, ela não toma água. Tudo isso vai influenciar para que ocorra uma piora ainda maior dessa celulite. Por mais que nós, né, tenhamos montado um plano de tratamento com todos os recursos possíveis para ser mais assertivo na melhora dessa celulite, se os hábitos de vida dela não contribuírem, se ela não mudar esses hábitos, vai dificultar para o profissional a melhora. Características fisiológicas, né, do grau 3 e 4, quando chega esse na clínica, que é mais complicado, é uma celulite mais compacta? Difícil. A celulite grau 3 e 4, elas são aquela celulite casca de laranja, que a gente olha, né, tá na praia, olhando o pessoal caminhando e tu consegue identificar todas as pessoas que têm celulite grau 3 e 4. Grande maioria são mulheres, as mulheres são as mais acometidas. E o aspecto da pele, sortudas, né? Tudo por conta, muitas vezes, do estrogênio. O aspecto da pele é a casca de laranja. Então, o grau 3, ele ainda é menos pior do que o grau 4. A fisiopatologia do grau 4 é muito ruim, é uma celulite que dói, os nódulos são bem palpáveis no exame físico, na palpação, é muito fácil de perceber os nódulos fibrosados e a dor, né? A paciente relata dor. E no grau 3 é aquela celulite que não tem a presença de nódulos e ela ainda não é dolorosa, o paciente não relata dor. Então, são 2 quadros onde a gente tem uma complexidade maior envolvida e requer muita atenção do profissional no momento da avaliação também. O que a gente pode ter de recurso que facilite, então, essa avaliação? Além da palpação, do exame clínico que é necessário, tem a termografia, né? Me fala um pouco desses outros recursos. Não sei se a ultrassonografia, talvez, não sei se ajuda, que é mais difícil, eu acho que de ser interpretada. Hoje nós temos aí, além do exame físico, que é o nosso carro-chefe, né, onde a gente faz a inspeção, faz a palpação e também a entrevista com o nosso paciente, a gente tem a termografia, que é um recurso que veio para ficar. Hoje nós temos câmeras termográficas com valores bem mais acessíveis, e a ultrassonografia, que ainda está um pouco distante, é uma realidade um pouco distante por conta do custo, né, de um equipamento de ultrassom de superfície. Mas são os principais recursos que nós temos hoje para avaliar. E a termografia, ela nos auxilia muito, porque a gente consegue detectar as áreas de maior e menor temperatura, onde eu tenho mais calor, onde eu tenho mais aporte circulatório ou menos aporte circulatório. Eu trouxe 4 modelos para que nós possamos fazer a avaliação e vocês entenderem as características específicas de cada quadro de celulite. Como nós podemos identificar que essa celulite ela é grau 1 e qual a forma clínica que essa celulite se apresenta? Nós temos que verificar e avaliar na palpação do tecido a temperatura tecidual e também a sensibilidade local. Verificar se há flacidez de pele, se há edema, retenção de líquido, e se temos também flacidez muscular, porque é muito importante que o paciente mantenha
o trofismo muscular no tratamento da celulite. Podemos encontrar também áreas com acúmulo de gordura, que é nessa região do culote, onde nós podemos visualizar a celulite é na região abaixo da prega glútea. Nós conseguimos visualizar uma celulite flácida. Por que nós sabemos que essa celulite é flácida? No momento que nós tensionamos o tecido, essa celulite desaparece. No momento que eu faço a tensão do tecido, a depressão, a deformidade que eu visualizo na pele desaparece. E isso caracteriza essa forma clínica de ser uma celulite flácida. Um dos recursos que auxilia o profissional da saúde estética na avaliação da celulite é a câmera termográfica, porque nós vamos conseguir visualizar as áreas com maior deficiência circulatória. Na celulite grau 1, nós temos pouquíssimas áreas com essa deficiência circulatória, né? Diferente dos graus mais avançados de celulite. As áreas mais claras são as áreas com mais reperfusão, com mais aporte sanguíneo. Podemos observar aqui uma celulite grau 2. A celulite grau 2 ela já se apresenta com uma leve alteração de temperatura no local e também uma leve alteração de sensibilidade, uma diminuição da elasticidade da pele, e eu já consigo visualizar algumas deformidades no tecido. No momento que nós visualizamos e avaliamos a contração muscular para avaliar também o trofismo muscular, nós conseguimos visualizar um aumento dessas deformidades no tecido por conta da característica da celulite grau 2. A avaliação da flacidez da pele, a avaliação da presença do edema e tecido adiposo é muito importante no momento de diagnosticar e de avaliar a celulite. Associado a essa celulite grau 2, nós temos aqui uma presença maior de edema, que é visível na palpação do tecido, e também da flacidez da pele. Então, uma celulite que se apresenta com uma forma clínica edematosa e flácida. Flácida por quê? No momento que tensionamos o tecido, as deformidades, elas desaparecem. E edematosa pela palpação, onde nós conseguimos sentir no exame físico a presença de edema na região. Nós podemos observar que as áreas mais escuras são áreas com temperaturas mais baixas, onde nós temos uma menor circulação sanguínea, diferente das áreas com uma maior temperatura, onde eu tenho mais calor, que são as áreas mais amareladas. Uma pele em temperatura normal, ela fica em média em 33 graus, 32 graus, como nós observamos aqui. Aonde eu tenho a celulite grau 2, a pele está com uma temperatura em média nos 28 e 29 graus. Aqui nós temos a presença de uma celulite na região do braço devido à presença da flacidez da pele e também de acúmulo de gordura localizada. Então nós temos aqui uma celulite que se identifica numa forma mais flácida, porque tensionando a pele, nós observamos que toda essa ondulação do tecido desaparece. Neste caso, nós observamos uma celulite grau 3. Durante a observação clínica, o exame físico, nós conseguimos visualizar as deformidades no tecido. O aspecto de casca de laranja é bem visível, sem contração muscular, sem pressionar o tecido. O aspecto de casca de laranja é bem visível na celulite grau 3. Associado a isso, nós temos presença de edema também, na palpação é bem perceptível. Nós temos presença de alteração de temperatura tecidual, presença de alteração na elasticidade da pele, nós temos flacidez do tecido, mas associado à flacidez, nós também temos a flacidez muscular presente. Essa celulite grau 3, ela pode normalmente estar associado à retenção de líquido, a depósitos de gordura também. E nós conseguimos visualizar duas formas clínicas, né? Uma celulite flácida, pela presença da flacidez tecidual, uma celulite edematosa,
E também, na palpação, já é perceptível alguns nódulos mais endurecidos, já temos alguma presença de fibrose. Então, nós podemos ter até uma terceira forma clínica de apresentação dessa celulite, que é a celulite mais nodulosa. Ainda não classificamos como uma celulite nodulosa, mas se não tratada, ela pode evoluir para uma celulite nodulosa. Com a termografia, na celulite grau 3, é muito nítido a deficiência circulatória. Então, nós temos áreas mais escurecidas, com baixas temperaturas, que são as áreas onde nós temos um baixo aporte circulatório, uma diminuição na circulação, como nós podemos observar nessa região mais próximo da prega glútea. Também podemos encontrar a celulite em outras áreas corporais, né? Onde nós temos mais acúmulo de gordura localizada, é possível ter também a presença de celulite, que fica intermediário entre um grau 2 e um grau 3, porque nós conseguimos visualizar algumas deformidades na pele sem a contração, e no momento da contração aumentamos essas depressões no tecido. É visível a depressão no tecido, o aspecto de casca de laranja. Na celulite grau 4, a forma de apresentação é mais grave. Na palpação, nós conseguimos perceber a presença de nódulos, e esses nódulos, eles são dolorosos. Normalmente, os nossos pacientes, os nossos clientes, eles referem dor, é desconfortável, e a aparência da pele é fortemente ondulada, com várias alterações vasculares, alterações de temperatura, de sensibilidade presente em função desse grau bem avançado de celulite, que é o grau 4, onde nós temos um processo fisiopatológico muito pior. E a forma clínica, normalmente, que ela se apresenta, ela tem associação de edema, ela tem associação de flacidez muscular, ela também tem os nódulos bem presentes, a fibrose bem presente na celulite grau 4. Associado também à presença de gordura localizada. Com o recurso da termografia, na celulite grau 4, é muito visível, devido às ondulações bem presentes e à deficiência na circulação, as áreas frias da pele, com menos temperatura, com temperaturas mais baixas, todas essas áreas bem escuras, com pouca vascularização. Isso é muito visível na termografia quando nós avaliamos a celulite grau 4. Por exemplo, aqui nessa região próxima à prega glútea, nós temos uma deficiência bem grande de vascularização. Só entendendo realmente o problema, tendo esse entendimento, é que nós vamos conseguir prescrever o tratamento mais indicado para esse tecido. Com certeza. E aí, Silene, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um protocolo para cada modelo agora? Isso, a personalização ela é muito importante, porque cada corpo é um corpo, cada organismo vai responder de uma forma. Então agora nós vamos demonstrar nessas 4 modelos, né, os 4 graus de celulite, cada associação de protocolo específico com a caracterização de parâmetros e tudo mais para cada grau de celulite, para cada comprometimento do tecido. E esses são os detalhes que vão fazer a diferença, né, no bom resultado. Isso, e essa personalização ela é muito importante porque os parâmetros mudam de acordo com o grau de celulite. Nós aproveitamos então a presença das modelos para fazer a demonstração de cada protocolo, de cada sugestão de protocolo específico para cada grau de celulite. Uma das opções de tratamento que podem ser associadas ao ultrassom pulsado, à radiofrequência e ao vácuo é a carboxiterapia. E ela é uma técnica que pode ser associada na mesma sessão, porém ela tem que ser a última opção de tratamento do dia. Os efeitos fisiológicos da carboxiterapia no tecido proporcionam um aumento da microcirculação local, melhoram a vasodilatação capilar, a neoangiogênese e aumentam a quantidade de oxigênio e sangue nos tecidos. Uma das associações no tratamento da celulite grau 2 é a ozonioterapia. Porém, essa técnica ela é isolada, ela não pode ser associada no mesmo dia com outros recursos terapêuticos.
Então, em sessões alternadas, nós podemos incluir a ozonioterapia. Por quê? A ozonioterapia na celulite, ela vai ter um efeito de aumentar a microcirculação, tendo uma ação trófica e regeneradora nos capilares sanguíneos, vai melhorar a drenagem e a detoxificação dos tecidos através da liberação de mediadores inflamatórios e também melhorar o aporte de oxigênio e de nutrição para esse tecido. Um dos recursos que nós podemos associar no tratamento da celulite grau 2 é o ultrassom. Nós temos aqui o uso da plataforma de ultrassom, o DualSum, onde nós estamos trabalhando com ultrassom de alta potência no protocolo específico para celulite grau 2, onde o próprio equipamento nos dá a possibilidade de trabalhar essa celulite no modo pulsado do ultrassom. O modo pulsado, ele não produz efeito térmico, somente o efeito mecânico. E esse efeito mecânico, em função do micromassageamento que o ultrassom promove nos tecidos, favorece a troca de nutrientes, a troca metabólica e também a redução do edema, otimizando o tratamento no final com o estímulo linfático. Um dos recursos que nós temos para tratamento da celulite grau 3 é o ultrassom. Aqui nós estamos trabalhando com a multiplataforma de ultrassom, o DualSum, no programa definido para celulite, com ultrassom de alta potência. Por quê? No programa definido para celulite, nós temos uma programação específica para celulite grau 3, onde nós vamos trabalhar com ultrassom no modo contínuo, para provocar, além do efeito mecânico, também o efeito térmico, que neste caso da celulite grau 3, é necessário que haja o efeito térmico também para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar a maleabilidade do tecido, para eliminar as toxinas da região e também finalizar com o estímulo linfático, que é outro programa que está presente na plataforma DualSum, porque nós também temos retenção de líquido, né? Nessa forma dessa celulite também visualizamos uma celulite edematosa, e aí a importância de associar no final a drenagem linfática, o estímulo linfático, para auxiliar na eliminação das toxinas. No tratamento da celulite grau 4, nós podemos associar a tecnologia de radiofrequência. Neste caso, nós estamos trabalhando com o Spectra, com a manopla hexapolar, para favorecer a circulação, melhorar o aporte metabólico e também diminuir os septos de fibrose, porque como nós vimos, lá no momento da avaliação, a celulite grau 4, ela é constituída por um tecido bem fibrótico. Então, o calor, o aquecimento, o aumento do metabolismo local vai favorecer a redução desses septos de fibrose, melhorando também a absorção do edema. Quando nós realizamos o tratamento da celulite grau 4 com a tecnologia de radiofrequência, é muito importante observarmos a temperatura que será utilizada para tratar essa celulite. Por isso, o Spectra, ele já vem com um protocolo definido para celulite, com a temperatura e o controle automático de temperatura, tempo e potência. E essa temperatura ela não pode ultrapassar 39 graus, porque o objetivo aqui é aumentar o metabolismo no local, aumentar a microcirculação e amolecer esses septos de fibrose. Se a temperatura ultrapassar 39 graus, nós podemos acarretar uma piora dessa celulite, porque nós vamos enrijecer ainda mais esse colágeno, fibrosar ainda mais. Então, o objetivo é amolecer o colágeno. Por isso, a temperatura é, no máximo, a 39 graus, onde nós vamos trabalhar a celulite. E o Spectra consegue controlar essa temperatura a partir do sistema automático de controle de tempo, potência e temperatura que ele possui, o sistema ATP System. A vacoterapia é mais uma possibilidade de tratamento que pode ser associada à radiofrequência no tratamento da celulite grau 4. Ela pode ser, inclusive, associada imediatamente após a aplicação da radiofrequência, porque ela vai favorecer as trocas metabólicas no tecido, melhora a circulação, a oxigenação e a nutrição local. Também vai auxiliar na eliminação de toxinas, reduzir os nódulos causadores dessa celulite grau 4 e, consequentemente, melhorando o aspecto da celulite. A massagem é um recurso complementar ao tratamento da celulite grau 4 como finalização, porque a associação da terapia
com as mãos, aos recursos avançados, às tecnologias avançadas, ela humaniza o atendimento. Gente, chegando ao fim aqui dessa aula de celulite, eu acho que foi bem proveitosa para vocês. Obrigado, Silene. Eu que agradeço a sua participação. Obrigado por ter nos ensinado um pouco dessa avaliação, né, da importância da associação dos equipamentos, né, e quais os melhores protocolos para a gente atingir o resultado. Em breve nós vamos ter mais conteúdo com diferentes protocolos, diferentes associações e mais aprendizados sobre o diagnóstico para vocês. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer em responder.